apareceram, não diz que foi exatamente os dedos de Deus, mas os dedos de uma mão como de homem, vindo da parte de Deus. Ou seja, mão não anda sozinha, mão não tem raciocínio, mão não tem lógica, não tem entendimento. Ela estava escrevendo, mas tinha um cérebro comandando ela. Aí sim, é Deus no controle, irmãos. Deus, naquela situação, usou a mão, enviou a mão, porque a gente não sabe exatamente como que seria a mão de Deus, não sabe nem o que seria um corpo físico. Talvez o corpo de anjo, por exemplo, a gente vê o corpo de anjo como de um homem. Mas quando nós chegarmos na outra dimensão, talvez os corpos lá não tenham essa semelhança daqui. Não tem essa semelhança daqui. Amém? E a gente não sabe exatamente o que seria uma mão lá. Aqui Deus colocou mão como de um homem, para nós entendermos. Mas assim como era de Deus, ele não sabia o que estava sendo escrito. Ninguém soube. Mandou chamar os intérpretes lá, igual lá com Moisés, com José do Egito, né? O rei teve um sonho e mandou chamar lá os intérpretes dele lá para poder traduzir o que sonho que era aquele. A mesma coisa aconteceu ali. Aquela mão escreveu, mas ele não sabia em que língua estava escrito, porque ninguém interpretou, ninguém traduziu aquela língua. Língua estranha, irmãos. Ninguém traduziu. Eles olharam e aquilo lá está escrito ali. Aí o rei queria saber o que está escrito e o que significa. E aí mandou chamar os intérpretes e ninguém conseguiu. O rei ficou abatido, porque foi um sinal fora do comum. Se algo acontecer fora do comum na nossa vida, a gente fica com a pulga atrás da orelha, a gente fica preocupado, a gente fica sem saber o que vai acontecer, né? A gente fica querendo uma explicação, uma coisa. Aí a rainha, a mãe, que é a esposa, que é herdeira lá, né, a mãe dele, que foi esposa de Nabucodonosor, falou para ele que no tempo do rei tinha esse homem lá no reinado. É outra coisa que eles esquecem, é isso. Quem foi Daniel no tempo de Nabucodonosor foi o grande. Aí quando chega no tempo de Belsazar, o nome dele, quando chega no tempo de Belsazar, né, ele já não lembra mais de Daniel. Como aconteceu com José do Egito. Passou a época de José, o outro faraó, a Bíblia diz que não conhecia José e começou a escravizar o povo. Mas esse rei aqui era algo muito recente. Ele era filho do rei que Deus tratou direto com o pai dele. Deus tratou direto, inclusive mantendo o reinado, mantendo uma herança para ele. Mas aí mandou chamar o Daniel. Aí a gente vê o texto todo explicando que Daniel, a mãe dele explicando que Daniel era um homem íntegro, com sabedoria, com entendimento, que tinha o poder de Deus, que os deuses dele usavam ele e tudo mais. E aí a gente consegue chegar aqui nesse trecho que nós lemos, onde o rei pergunta a ele, se você puder. Aí ele vem com as propostas, vem com a proposta para ele, ó, se você traduzir, identificar o que é isso e explicar o que é, né? Ler e explicar, você vai ser o terceiro no reinado. Ele não sabia que ele não tinha condição de fazer nenhuma proposta, porque a gente vai ver no texto no final aqui, e logo depois disso ele morre, porque Deus pesou a mão sobre ele. Então, irmão, nós não temos condições, pessoas não têm condições de fazerem propostas a nós diferente do que Deus tem proposto para nós. Deus tem um caminho para percorrermos, é um caminho difícil, é arenoso, ou é pedregoso, ou tem dificuldade, mas Deus vai nos garantir a vitória por esse caminho.